regime fiscal de apoio ao investimento, mais conhecido por REFAI, é um incentivo fiscal que visa promover o investimento produtivo por parte das empresas, o desenvolvimento regional e a criação de emprego num contexto sustentável. Está regulamentado não só ao nível nacional, mas também ao nível comunitário, e aqui estão elencadas um conjunto de condições obrigatórias de acesso e de elegibilidade. Das mais importantes e transversais, as empresas não poderão ter dívidas perante a Autoridade Tributária e a Segurança Social, todo o investimento que seja elegível no âmbito do projeto e os postos de trabalho afetos a esse investimento terão de ser mantidos durante 3 a 5 anos, isto varia consoante ser uma PME ou uma grande empresa, e também uma última condição importante no âmbito do projeto, ao nível do enquadramento, todos os investimentos têm que ser validados e enquadrados no âmbito de 4 tipologias de investimento inicial. Isto é, apenas são elegíveis no âmbito do REFAI projetos que sejam enquadrados ou na criação de um novo estabelecimento, no aumento da capacidade de produção, na diversificação da produção de um estabelecimento já existente ou, por último, na alteração fundamental da produção de um estabelecimento existente. Dentro das despesas elegíveis no REFAI, são todos os ativos fixos afetos à exploração adquiridos em estado novo, onde se podem dividir em 3 categorias. Em primeiro lugar, os ativos corpóreos, onde se inclui a construção, a reparação, a aquisição de edifícios, a aquisição de novas máquinas e equipamentos e, no âmbito das viaturas, as ligeiras de mercadorias e as viaturas pesadas, e também tudo o que sejam outros ativos tangíveis afetos à exploração da empresa. Na segunda categoria, dentro dos ativos incorpóreos, temos tudo o que sejam as despesas com transferência de tecnologia, e aqui inclui-se as despesas com a aquisição de patentes, licenças e know-how, e, por último, com base numa categoria mais recente, também são considerados elegíveis no REFAI os custos salariais dos colaboradores que sejam afetos ao projeto e que tenham um nível de qualificações de mestrado ou doutoramento. No âmbito do REFAI, não há qualquer exclusão ao nível da dimensão das empresas, sendo elegíveis tanto PMEs como grandes empresas. Destacando os outros 2 incentivos fiscais que atualmente têm maior importância, ao nível do CIFID apoia sobretudo o que é a investigação e desenvolvimento por parte das empresas e os custos associados a essa investigação, enquanto que o REFAI apoia o investimento produtivo, ou seja, corpóreo essencialmente. Também um incentivo recente e que também já tem aqui relevância ao nível das empresas, o regime fiscal de incentivo à capitalização das empresas, que apoia não a parte corpórea e incorpórea, aqui diga-se a parte do REFAI e CIFID respectivamente, mas este último benefício mais recente que apoia tudo o que seja os aumentos líquidos capitais próprios das empresas, ou seja, não apoia diretamente o investimento ou as despesas de ID, mas sim os aumentos líquidos, as variações de capital próprio que as empresas têm nos últimos anos. Sim, o REFAI é cumulativo, nomeadamente com o Portugal 2030 no âmbito dos projetos de inovação produtiva, desde que sejam respeitados os limites máximos que estão publicados no mapa de auxílios com finalidade regional. Este mapa é publicado pela Comissão Europeia, onde estão definidos os limites máximos de apoios, tanto financeiros como fiscais, que as empresas podem usufruir consoante a sua dimensão e a sua localização. A título de exemplo, se uma determinada empresa tem um projeto aprovado no âmbito de Portugal 2030, inovação produtiva, poderá, consoante o seu limite máximo publicado neste mapa de auxílios com finalidade regional, poderá o seu valor remanescente ser usufruído no âmbito dos benefícios fiscais, mais concretamente do REFAI. Apesar do REFAI não exigir uma candidatura, como por exemplo é exigível no âmbito do CIFID, no REFAI é obrigatório a elaboração de um processo de documentação fiscal que está definido legalmente, que contém diversos pontos. Mais concretamente, e a título de exemplo, a empresa deverá identificar o enquadramento do projeto,
ao nível das 4 tipologias de investimento inicial e a sua respectiva justificação. Terá igualmente de descrever tecnicamente o investimento realizado e quais os ativos que estão a ser considerados no âmbito do projeto. Também, num segundo ponto, demonstrar o nexo de causalidade com os postos de trabalho criados no âmbito do projeto. E numa terceira fase, demonstrar todos os cálculos inerentes ao projeto, não só o cálculo do benefício fiscal em si, mas também todo o cálculo associado aos tais limites máximos aplicáveis aos auxílios com finalidade regional, onde, quando as empresas têm incentivos financeiros por trás, este limite máximos terão de ser respeitados. No RFAI, apenas são elegíveis alguns setores de atividade, nomeadamente os que são considerados estratégicos para a economia. Dentro destes destacam-se a indústria extrativa e transformadora, mas também outras atividades, nomeadamente o alojamento e a restauração, mas também atividades de edição cinematográficas e também outras atividades específicas, mais concretamente relacionadas com a investigação tecnológica e com outras. Em termos de exclusões, no RFAI também diversos setores não são passíveis de ser considerados. Entre estes destacam-se os setores siderúrgico, do carvão, da produção agrícola primária, da transformação e comercialização de produtos agrícolas, sendo que neste caso existem particularidades, e também ao nível da construção naval e infraestruturas conexas à distribuição de energia. A legislação do RFAI está sobretudo no Código Fiscal do Investimento, mas também este Código faz diversas remissões, tanto para a legislação comunitária, no âmbito do Regulamento Geral de Isenção por Categoria, mais conhecido pelo REGIC, mas também para legislação nacional. E aqui incluem-se não só o Código do IRC, o Estatuto dos Benefícios Fiscais, mas também portarias e decretos publicados pelo Governo. No RFAI, as taxas de incentivo apenas variam consoante a localização das empresas. No caso de empresas localizadas nas regiões Centro, Norte e Alentejo, as taxas de incentivo são de 30% sobre o investimento elegível até um montante de 15 milhões de euros, sendo que na parte do investimento que exceda este montante, a taxa de incentivo passa para 10%. Nas restantes regiões do Algarve e da área metropolitana de Lisboa, a taxa de incentivo é de apenas 10%, deixando a nota que nem todas as regiões destas duas últimas áreas do Algarve e Lisboa são elegíveis, ou seja, apenas as freguesias que estão elencadas no mapa de auxílios com finalidade regional são elegíveis no âmbito do RFAI. Em termos dos limites às deduções com base no crédito fiscal apurado, estes variam consoante os anos de atividade das empresas. Caso uma empresa tenha mais de 3 anos de atividade, pode deduzir até 50% da coleta de IRC apurada no período, sendo que empresas que tenham menos de 3 anos de atividade podem deduzir integralmente a coleta de IRC apurada. Sendo que no caso de empresas que não consigam usufruir do montante de crédito fiscal apurado, poderão deduzi-lo nos 10 períodos de tributação seguintes.